Olá, eu sou o professor Antônio Marcos. Este é o terceiro e último vídeo da série sobre o processo decisório. Iremos conhecer hoje as etapas desse processo e algumas ferramentas para desenvolver essas atividades. Não se esqueça de dar o seu feedback, de se inscrever no canal e divulgar o link aos seus contatos. Vamos então dar início ao conteúdo de hoje. Vamos então dar início a essa terceira e última parte do processo decisório, falando especificamente sobre as fases do processo decisório, as etapas do processo decisório. A primeira etapa do processo decisório é a identificação do problema ou oportunidade, né? Qual o contexto que eu quero modificar? Qual o contexto que eu quero readequar? Qual o problema que eu quero resolver ou qual a oportunidade que eu quero aproveitar? Isso tem que ser feito uma boa identificação para saber exatamente sobre o que eu devo atuar, né? Segunda fase, a segunda etapa é o diagnóstico. No diagnóstico eu vou procurar compreender o problema já identificado ou a oportunidade já identificada, compreender para poder ter a condição de gerar depois as alternativas de soluções. Então eu tenho que compreender todos os componentes, o máximo possível, que compõem então essa situação. Para o diagnóstico eu posso utilizar algumas ferramentas. Algumas delas, por exemplo, uma delas é o diagrama de Chikawa. Talvez muitos de vocês já conheçam o diagrama de Chikawa, com o nome de diagrama de Chikawa ou com o nome de espinha de peixe. Uma outra ferramenta que podemos utilizar no diagnóstico é o princípio de Pareto. Outras também poderão ser utilizadas, mas essas são as duas principais. No diagrama de Chikawa, só para a gente conhecer melhor a ferramenta, aqueles que não conhecem, nós vamos trabalhar com um diagrama aqui, o diagrama chamado 4M, porque são 4 áreas de investigação. Nós temos diagrama de Chikawa com 4, com 6, com 8 áreas de investigação. Vamos trabalhar com o mais simples, que é o de 4 áreas de investigação, e todas elas começam com a letra M, por isso que é chamado 4M. Então nós temos primeiro o problema. No diagrama, a primeira coisa, eu tenho a identificação do problema que eu quero trabalhar, seja ele uma coisa a ser consertada, a ser arrumada ou retificada, ou uma oportunidade a ser aproveitada. Aqui o problema de uma forma bem geral, bem genérica. Depois nós temos o diagrama em si. Veja, esse é o formato do diagrama de Chikawa, por isso que é chamado também, conhecido como espinha de peixe. E como eu falei, nós estamos trabalhando com 4M, então nós temos 4 áreas de investigação. Se fosse 6, nós teríamos mais 2 áreas, se fosse outro, mais 2, Então, esse é o formato do diagrama. Então, eu tenho, a primeira área que eu devo investigar é a área de máquinas. Máquinas e equipamentos. Eu vou investigar o que as minhas máquinas e equipamentos estão contribuindo para o meu problema ou podem contribuir para a solução do problema. Então eu devo identificar todas as contribuições que podem estar ocorrendo ou que poderão ocorrer para esse problema. Identificando uma a uma, não importa o porte da contribuição, não importa que eu identifico, por exemplo, que uma máquina ou um equipamento tem uma grande contribuição para o problema. E outras são pequenas contribuições, não interessa, eu devo identificar todas. Todas devem ser identificadas. Depois eu vou classificar. Então, a primeira coisa é identificar todas as máquinas e equipamentos, tudo que diz respeito a esta área, que podem estar contribuindo para o problema ou podem contribuir para a solução do problema ou para o aproveitamento da oportunidade. A segunda área são os materiais, os insumos, matérias-primas, equipamentos, componentes, todos os materiais que são utilizados, todos que podem estar contribuindo de alguma forma com o problema. A terceira área é a mão de obra. Tudo que pode, referente à mão de obra, estar contribuindo para o problema ou para a solução do problema. E, finalmente, a quarta área, os métodos, os processos que estão sendo utilizados na condução do trabalho
e que podem estar contribuindo ou para o problema ou poderão contribuir para a solução do problema. Identificadas essas causas, nessas 4 áreas, aí eu vou fazer a classificação. Para isso eu vou utilizar o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, então, eu tenho as causas identificadas e eu vou agrupá-las de acordo com os efeitos que elas podem proporcionar, os resultados que essas causas podem estar provocando ou poderão estar contribuindo, né? Então eu tenho causas que são significativas e eu tenho as causas que são menos significativas, causas com menos grau de significância. Eu agrupo, então, aquelas causas que são mais significativas, de forma a representar 20% das causas, e deixando, então, nesse grande outro grupo, 80% das causas. Por quê? Porque sobre essas 20% das causas, de acordo com o princípio de Pareto, elas vão causar 80% dos efeitos, elas vão estar contribuindo para 80% dos efeitos, sendo que as 80% das causas pouco significativas vão provocar apenas 20% dos efeitos. Então aqui mostra bem o grau de prioridade que eu devo dar, quais as causas que devem ser prioritárias, quais as causas que eu devo trabalhar no segundo momento. Então essa é a função dessa ferramenta do princípio de Pareto. Voltando lá para o processo, então eu identifiquei o problema, a oportunidade, fiz o meu diagnóstico, aí eu tenho que fazer a geração das alternativas. Para a geração das alternativas, eu tenho algumas ferramentas que eu posso utilizar também, né? Eu tenho, por exemplo, Brainstorm. Brainstorm é livremente eu relacionar todas as ações possíveis que podem ser desenvolvidas, né? E depois é que eu vou fazer a crítica. Depois é que eu vou fazer o filtro dessas alternativas de ação. Então, no primeiro momento, no brainstorm, eu relaciono tudo. Não importa quão absurdo possa parecer. Eu relaciono tudo e aí depois eu vou fazendo, então, a análise, a separação, o agrupamento daquilo que é possível e não é possível, em termos de alternativa para a resolução do problema. Uma outra ferramenta é o método de delineamento de problemas organizacionais, chamado MDPO. E com isso eu vou trabalhar com 3 componentes: efeitos desejados, resultados que eu desejo alcançar, variáveis manipuláveis e as variáveis não manipuláveis. Eu tenho um esquema mais ou menos assim, né? Eu tenho o efeito desejado, o resultado que nós queremos alcançar, e nós temos 2 grupos, então, que eu falei de variáveis. Aquelas que podem ser manipuladas, né? E eu tenho aquelas variáveis que não posso manipular. Por exemplo, uma máquina, isso aqui é chamado de parâmetro, né? Variáveis e equiparâmetros. Uma máquina que custa muito caro e eu não tenho condições de substituir, então é uma variável que eu não vou poder mexer para poder resolver um problema. Então eu tenho que trabalhar com o quê? Com aquelas variáveis que eu posso manipular. Isso aqui pode até estar contribuindo para o efeito que eu desejo, mas ele no momento ele não pode ser mudado. Então eu tenho que trabalhar com aquilo que é passível de ser trabalhado. Então são as variáveis que podem ser manipuladas. A partir daí eu posso então conceber as alternativas de ação para alcançar o efeito desejado. Voltando ao processo, feita a geração das alternativas, eu tenho que fazer a escolha de alternativas. Quais ou qual alternativa que eu vou utilizar, ou seja, a decisão, né? Eu vou fazer a escolha, eu vou fazer a decisão. O que eu faço? Quais são as alternativas que eu vou utilizar para a solução desse problema? Ou qual o conjunto de alternativas que eu vou utilizar para a solução desse problema. Eu também tenho aqui uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Nós não vamos ver essas ferramentas, né? Vamos somente indicar alguma delas. Elas são facilmente encontradas na internet, né? Então vamos apenas mencioná-las. Primeiro, análise de vantagem e desvantagem. É uma ferramenta de análise das alternativas. A outra, árvore de decisões.
É uma outra ferramenta. Uma outra ferramenta seria análise de campo de forças. Uma outra, ponderação de critérios. E, finalmente, análise de ponto de equilíbrio. Além dessas, tem outras que vocês podem encontrar e que vocês podem estar utilizando para ajudar na escolha das alternativas, para poder realmente decidir o que será feito. Finalmente, nós temos então a avaliação da decisão. Após a sua implementação, eu tenho os controles que serão necessários para que aquilo que foi programado, aquilo que foi planejado de ser feito, esteja sendo feito da forma como foi programado e os resultados que se esperava alcançar, se estão sendo alcançados ou não. Então, essas são as fases, as etapas do processo decisório. E com isso, nós completamos, né, esse assunto, esse tema, que é o processo decisório. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de dar seu feedback positivo, se vocês gostaram, ou negativo, se vocês não gostaram. Por favor, deixem seus comentários para que a gente possa agir de uma forma mais adequada no futuro, né? Esses comentários poderão ser colocados aqui embaixo ou poderão ser também colocados através do e-mail amongestão@gmail. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos e envie o link desse vídeo aos seus contatos, aos seus amigos, a todas as pessoas a quem esse conteúdo possa interessar. Lembrando que às vezes você nem sabe se a pessoa pode interessar ou não, manda para todos os contatos, né? E aí com isso você poderá estar contribuindo com outras pessoas com esse conteúdo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.